Grande abraço, telespectador. Finalmente está no ar mais uma edição do programa Questão de Ordem. Programa que, entre outros assuntos, aborda as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão. Tanto as especiais de inquérito, como as permanentes e também as especiais de vereadores. Recebemos hoje 2 parlamentares da cidade de Cubatão. O primeiro trata-se do vereador do PMDB, Ricardo Queixão. E ao lado do Queixão está o vereador e presidente do PSDB de Cubatão, vereador Ademário da Silva Oliveira. Vou inverter a ordem, diz que na matemática a ordem não altera o produto. Vereador Ademário, satisfação em revê-lo, obrigado por aceitar nosso convite e participar de mais um Questão de Ordem, tudo bem? Odemir, obrigado. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Ricardo Oliveira Queixão, seus bastidores aí, seus produtores do programa, e em especial, claro, o telespectador que tem acompanhado aí as ações do parlamentar, até para ser avaliado ano que vem, 2016, é ano de pleito eleitoral, e essa avaliação ela é de fundamental importância, saber se o vereador é digno de continuar mantendo o voto, ou se é digno de migração. Então, acho que é um canal importantíssimo para que a gente faça essa interlocução com a sociedade e tenhamos oportunidade, efetivamente, de falar sobre as nossas atuações aqui no Legislativo. Vereador Ricardo Queixão, também carinhosamente conhecido como vereador Pracinha. Tudo bem? Conta essa história aí de vereador Pracinha, vereador, por gentileza. Olha, Ademir, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a você, agradecer a todos da equipe, ao nobre vereador Ademário, não só pela presença, mas pela pessoa que ele é, pela conduta que ele tem. E dizer para você o seguinte, a gente é um batalhador, e vereador, na realidade, ele não consegue construir pracinha, né? Ele luta muito, ele entra com requerimento, comissão especial de vereadores, e conversa com o executivo para ver se consegue fazer algo. E algumas coisas, graças a Deus, estou conseguindo. Vereador, quantas praças nesse mandato aí o senhor conseguiu revitalizar ou através de requerimentos pedir para que fossem construídas? Dá para enumerá-la ou não? Olha, eu vou falar para você, foram 4 através do executivo e 1 através do governo do estado. Por que eu digo através do governo do estado? Porque nós temos a obra ali, Azevedo Travasso, que deu uma contrapartida para o bairro e conseguiu fazer a primeira área de lazer dentro da Vila dos Pescadores. Então, tem que ser justo, né? Quando você consegue algo, você tem que frisar sempre e lembrar quem foi as pessoas que ajudou a comunidade nesse sentido. Dessas praças, 2 foram na Vila dos Pescadores e as outras foram aonde? Uma no Costa Silva, outra no Pinheiro do Miranda e outra, deixa eu lembrar agora, no São Judas Tadeu, no Casqueiro. Vereador Ademário, o senhor também tem sido bafejado pela sorte ou bafejado pelo Poder Executivo e tem conseguido que seus requerimentos sejam atendidos pelo Poder Executivo Municipal, como as praças do vereador Ricardo Queixão foram atendidas ou não? Bom, em relação a esclarecer para o telespectador que os requerimentos são instrumentos administrativos, são instrumentos do parlamento, que é composto pelos requerimentos, pelas indicações, das comissões especiais, as permanentes e as comissões parlamentares de inquérito. Essas são as nossas ferramentas que nós materializamos os anseios da sociedade, ou seja, as reivindicações nós materializamos através das nossas ferramentas administrativas. Deixar claro que após aprovado no parlamento, quando se aprova um requerimento do vereador, quando se aprova uma indicação, não é um pedido do vereador, é uma aprovação de um pedido da sociedade. Aí a gente envia para o executivo, passando pelos trâmites normais da casa, a presidência encaminha, né, a reivindicação. Agora, me parece que o executivo, isso é uma percepção minha, e eu fico imaginando, né, não tive acesso ao gabinete, mas eu fico imaginando que deve ter um monte de prateleira lá, quando chegam os requerimentos, as indicações, né, as prateleiras devem estar nominadas assim, PSDB, PDT, PT, PMDB, e me parece que o PSDB deve ser a última e trancar e jogar a chave fora. Porque, infelizmente, quando o governo deixa de atender o requerimento, independente, né, do vereador de oposição à situação, não deixa de atender o vereador, deixa de atender a sociedade. E é importante a gente também esclarecer que o vereador não executa, né, Ademir? Exatamente. E hoje nós padecemos com essa falta de informação, onde a sociedade acaba atribuindo ao parlamentar a obrigação de construir a creche, a escola, de pavimentar as ruas, saneamento básico. A sociedade precisa entender principalmente quem são os responsáveis. Saneamento básico é de responsabilidade do governo do Estado. A gente lamenta muito agentes políticos afirmando que vai fazer saneamento básico. E essa cultura, né, de tudo, de valer tudo pelo voto, eu não concordo.
o esclarecimento, a luz, o conhecimento é de grande valia. Agora, eu entendo também, com muita tranquilidade, a postura do vereador Ricardo Queixão. A sociedade espera uma contrapartida. Sim. E muitas das vezes, essa contrapartida, eles não observam nas paredes internas do nosso trabalho. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, a CPI do Ecopátio. Nós estancamos lá, pelo menos está em processo com a ação do Ministério Público, por exemplo, que hoje, se nós fôssemos avaliar, daria em torno de 22 milhões, se efetivamente a nossa CPI, com as denúncias, e o Ministério Público promover o inquérito e depois se tornar ação, em torno de 20 milhões, incluindo o pagamento de IPTU, ônus de concessão. 20 milhões, com a ação de um parlamentar para a cidade, é um ganho real. Daria para construir centenas de praças. Mas a sociedade está mais fácil de avaliar pela praça que o Ricardo fez a interlocução, do que avaliar o Ademário pelos 20 milhões que, através de uma ação de investigação, ele conteve para o município. Mas isso é uma questão cultural. A sociedade também não tem culpa, o próprio poder tem culpa, o poder público. Porque a questão da educação política tem que estar inserida nas redes primárias, no ensino infantil, no ensino fundamental e até no ensino secundário também, para que as pessoas cresçam com vontade de conhecer o que é a política. Porque esse distanciamento, acho que nós também temos a responsabilidade, porque a sociedade não produz. E nesse aspecto, o vereador Ricardo Queixão mora na Vila dos Pescadores, assim como eu moro na Vila Natal. E assim, o vereador barrista é uma cobrança intensa, né? Você desce do portão de casa, quem vive efetivamente na cidade, já tem uma cobrança ali, é o buraco, o tempo todo, paralelepípedo fora do lugar, enfim. Então, se o executivo atender esses requerimentos, agora você abordar uma pessoa na rua, com a instituição degradada, como é a política, até você explicar, veja bem, eu materializei seu requerimento, levei para o executivo, eu nunca ouvi isso. Não aceito. Eu nunca ouvi uma historinha, né, vereador Ricardo? Então você tem que efetivamente executar. Então, respondendo objetivamente, os meus requerimentos, infelizmente, não são atendidos. Agora, o Ricardo Queixão, claro, né, o arco de aliança da governabilidade da prefeita, o PMDB fazer facilita. parte. Facilita, mas aí, claro, essa responsabilidade teria que ser da chefe do executivo. E não é nada democrático recusar atender requerimentos por não participar da base aliada. E o Queixão foi feliz, porque hoje o bairro dele passa por uma forte atuação, né? O governo do estado está construindo, duplicando o viaduto 31 de março, e a contrapartida social, eu tive com ele lá, né? Acompanhamos, eu agradeço muito pela oportunidade, que foi um ato da Câmara, não foi um ato político, né? Deixo bem claro que não tem uma interpretação política, eu tive a oportunidade, e a empreiteira acabou contemplando a reforma de uma praça lá, fruto da articulação dele, da habilidade dele e da atuação dele, é claro. Mas aí o requerimento, ou no caso a interlocução do vereador, perante o governo do estado, não teve o mesmo papel do Poder Executivo Municipal, porque Vossa Excelência acabou de dizer que os requerimentos do PSDB ficam na última gaveta trancados a 7 chaves. O vereador Queixão já teve mais felicidade junto ao governo do estado, porque a empreiteira que ele citou o nome construiu a praça que ele tanto solicitava, não? Assim, se você analisar, o governo do estado, o governador Geraldo Alckmin não governa para partido, né? Governa as pessoas. Te dou o maior exemplo, a cidade de Cubatão, que é governada pelo PT, foi a cidade que o governo do estado mais investiu, né? Investiu mais de 1 bilhão aqui, recebeu mais investimento a cidade de Cubatão do que a cidade de São Paulo, que é a 6ª maior metrópole do mundo, né? Você pegou agora a única cidade que o governador Geraldo Alckmin perdeu as eleições para o governo do estado, foi no interior, aqui em Hortolândia. Exato, perto de Campinas. Esse ano o governador já visitou Hortolândia 3 vezes, né? Então assim, e é governado pelo PT. O Ricardo Queixão, por ser do PMDB, a empresa que estava lá, foi uma empresa que ganhou a licitação, que hoje é do governo do estado, por ser do PSDB, não seria nenhum fator impeditivo de colocar isso em pauta. A habilidade dele, mérito dele, ele é um vereador atuante, ele ia na empresa, cobrava. Eu fui apenas apresentar, porque a empresa falou, nós queríamos manter uma interlocução com a sociedade da Vila dos Pescadores. E eu achei ele o líder nato, foi eleito ali pelo bairro, ninguém melhor que ele para fazer interlocução com a empreiteira. Agora, jamais nós colocaríamos partido acima dos interesses da sociedade. Vereador Queixão, Vossa Excelência levantou a bola para me perguntar sobre o viaduto. O vereador Ademário que levantou a bola, falou aí do viaduto. E Vossa Excelência, vereador Ricardo Queixão, ele é presidente da Comissão Especial de Inquérito, que está averiguando aí a demora da construção do viaduto, não é isso, vereador?
Isso. Também, mas assim, Ademir, porque houve umas rachaduras nas casas e agora está tendo um alagamento. Então, de início, já teve uma primeira conversa para ver se eles resolviam essa situação. Como não teve aquela atenção devida que eu estava querendo, agora estou chamando pelo menos para conversar, porque de início nós conseguimos uma conversa e conseguimos fazer, que nem no caso, a praça dentro da Vila dos Pescadores. Agora estou de novo chamando para poder melhorar, porque assim, está fazendo a obra, graças a Deus está saindo. Eu não sei se esse ano ou ano que vem a Demário pode responder se termina o viaduto, mas é assim, antes de terminar, a obra dá para ser feita sem transtorno, né, Demário? A mesma coisa você está construindo a sua casa e causando transtorno na casa do vizinho. Então é assim, como a gente mora ali, a gente sabe como que é o problema. Quando vai sair dentro da vila, Demário, ali está tudo cheio de água. E área de mangue também, né? E o problema é você ir com o carro e entrar água no seu carro. E quem é que vai pagar a manutenção do seu carro? Né? E ali é muita água mesmo. Não tinha, agora devido à construção do viaduto, está tendo esse problema. Mas isso aí é uma coisa muito tranquila, porque é só limpar aquele canal que tem ali, não enche mais de água. Acredito que isso aí seria uma solução rápida. Vereador Ricardo Queixão, mais um questionamento. Vossa Excelência nunca escondeu de ninguém que, de algum tempo para cá, é da base aliada da atual prefeita. Vosso partido vai lançar candidatura própria. PMDB, teve aqui o presidente do PMDB, vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho, e disse que o pré-candidato natural do PMDB é o vereador Wagner Moura. Como é que fica o vereador Ricardo Queixão nessa situação? Já que é da base aliada, vai apoiar o prefeito que a atual mandatária vai indicar ou vai apoiar o prefeito do partido do PMDB, que provavelmente vai ser o vereador Wagner Moura? Olha, Ademir, para mim é até uma oportunidade maravilhosa para poder esclarecer para a população. É assim. Tem sido muito indagado sobre isso? Não, é porque um outro pergunta, e eu queria explicar já para toda a população para entender assim. Quando nós viemos lá atrás, eu era candidato a vereador e a prefeita à reeleição, o PMDB fez um acordo com a prefeita. Verdade. Da gente apoiar até o final de 2016. O vereador Então, Roxinho fazia parte disso. Isso. Então, a Demário sabe muito bem que nós viemos, o PSDB tentou e o PT levou a eleição. Tá bom. Só que eu apenas continuo na base. Eu em nenhum momento saí. A gente, às vezes, criticava uma coisa ou outra porque não concorda. Não podemos concordar com todas as atitudes. Não é verdade? Então, se tem coisa que está errada, a gente sempre comentou aqui. Tem coisa que está errada, você vai lá e discorda. Agora é assim, eu sempre tive na base, nunca manifestei. Pode procurar televisão, rádio, nunca falei que era oposição. Porque assim, eu sou daquela forma, eu tento melhorar o que está de ruim. Então é assim, eu por fato de ser da base, não posso chegar agora e falar assim, olha, eu sou oposição porque eu sou uma pessoa que eu tenho palavra. Se eu falei que eu estou com o governo, eu vou com o governo até o fim. Porque eu acho que é assim, a pessoa tem que ter palavra. Eu tenho a minha palavra. Então é assim, é o meu trabalho, é o meu jeito de ser. Eu sou vereador. Hoje nós temos 2 vereadores no partido. Amanhã pode ter 3, pode ter 4, não sei. Só que é assim, tem cada 3 um agora. tem sua postura. Agora tem 3, o Wagner Moura. Obrigado pela correção. Então é assim, eu tenho a minha postura. Hoje eu sou prefeita Márcia Rosa. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar o anseio da população, eu quero ver o que eles realmente querem para eu poder conduzir até o bairro dele, periférico ou não, uma melhoria. E é o que eu estou conseguindo fazer. Eu chego na prefeita, converso com ela e para mim é portas abertas. Então é assim, eu não posso reclamar e não posso chegar agora e falar assim, olha, tá errado isso aqui, aquilo tá errado e tal, sendo que o que tá errado eu falo com ela e ela procura melhorar. Eu falo de novo, procura melhorar. Então é um particular que eu tenho. E é o que eu falo para todos. Eu hoje faço parte do governo Márcia Rosa. Agora, amanhã, é que nem eu falo, eu não sei como vai ficar a situação, seja lá, porque assim, a gente fala tem coisa que é muito precoce. E hoje o PMDB está falando, se manifestando que vai ter o candidato a prefeito. Só que até as eleições, Ademir, muitas águas vão rolar. Eu não sei o que vai acontecer. Então eu não posso manifestar a tais coisas agora, porque tem muita coisa que acontece. Hoje, o PSDB, ele é partido de oposição. É um chute, tá, Demário? Amanhã, tá o PT e o PSDB unidos numa coligação. Pouco provável. Não, pouco provável, mas em São Paulo não tem isso? PSDB e PT não caminham junto? Não. Você é numa prefeitura que tem? Não, houve... Por favor. Por favor, só para esclarecer. Sim, quero deixar bem claro que não existe menor possibilidade a respeito do posicionamento do vereador quando ele explana no macro, claro. Olha, estamos falando de coalizão, mas não tem a menor possibilidade do PSDB, nem no atual, nem no passado, nem no futuro, ter qualquer tipo de aqui em Cubatão. Seria totalmente incoerente. No Brasil inteiro. O que houve lá atrás, eu acho que até se criou uma expectativa dessas possibilidades. Por exemplo, em Minas,
quando acho que o Pimentel disputou a prefeitura Sim. de BH, eu acho que naquele bloco, né, do arco de aliança, coalizão lá para eleger o prefeito, eu acho que aí o PSDB e PT apoiaram, não estavam disputando. Mas estavam juntos apoiando, então. Apoiando o prefeito de BH. E em São Paulo, eu acho que muito tempo atrás, eu não me recordo, acho que foi a Marta e Maluf disputar a prefeitura, alguma coisa assim, acho que o Mário Covas, naquele momento, não o partido externou simpatia, mesmo no PT, Pela Marta. em detrimento É verdade. do Maluf. Agora, as pessoas votam em pessoas, né? Verdade. Cada vez mais escolhem pessoas. Verdade. Hoje, o PSDB são partidos água e óleo, né, do ponto de vista de oposição. E tem que ter oposição equilibrada, porque a oposição hoje é a favor do Brasil e a favor de Cubatão. Né? A oposição hoje é a favor de Cubatão. Acho que rendeu grandes frutos, né, do ponto de vista de fiscalizar, de atuar. Então, respondendo ao vereador, não tem essa possibilidade, porque não cria nenhuma dúvida, nenhuma falsa expectativa. Né? Apenas eu entendi, respeito a sua... Tanto do, por exemplo, do explanação PSDB, da sua explicação. como pode ter também de outro partido. Por exemplo, PSDB já não pode, tá bom, mas outros partidos pode acontecer. Então é assim, Ademir, porque tem N partidos, tem N presidentes de partidos, que hoje, por exemplo, ele fala assim, ó, hoje não há possibilidade. Mas amanhã, muitas pessoas surpreendem, porque assim, a política é muito dinâmica. Tem muitas coisas que acontecem, que hoje a pessoa fala, não tô. Quantas pessoas que falavam que não estava e hoje está do lado da prefeita? É verdade? Concorda? Mas só para resumir, vereador Queixão, o senhor foi bem claro, disse que ainda muita coisa vai acontecer, muita união. Hoje está muito fragmentado, né? Temos aí diversos pré-candidatos a prefeito e a coisa tende a diminuir. Mas é claro que eu vou falar no campo das hipóteses. De forma natural, se o PMDB lançar candidato e a atual administração também tiver um candidato, pela sua resposta, o senhor deve manter a sua postura com o que prometeu há 4 anos atrás. Vai manter a sua lealdade à atual prefeito e deve caminhar do lado do candidato do PT, se não houver essa aglutinação que o senhor mesmo disse que pode acontecer. Com certeza, porque assim, que nem eu comentei e vou comentar de novo, a palavra é uma só. Então eu não posso voltar atrás na minha palavra. Se eu der a palavra, eu vou até o fim. Não faço que nenhum e outro que externa uma coisa e depois por trás está falando outra. Não. Eu tenho uma palavra. Só que é que nem eu falo. Por que disso? Hoje eu estou conseguindo trabalhar. Hoje nós temos um semáforo no Casqueiro que eu apresentei o requerimento, fui lá, falei com a prefeita, ela instalou. O radar também. O radar, a ciclofaixa. Então é assim, todos que estão em casa, se prestar atenção, algumas coisas hoje que tem no Casqueiro foi devido ao quê? Ricardo Queixão, vereador, e prefeita Márcia Rosa. Porque assim, temos problemas? Problema nós temos. Você pode olhar São Vicente está acabado, está destruído. Mas não tem a mesma arrecadação de Cubatão, né? Mas mesmo assim, como é que o Márcio França conseguia fazer um trabalho? Então, Mário Covas ajudou bastante. Com todo respeito, mas é a articulação do Márcio França. Exato. Não é verdade? Então, depende do prefeito bom e o prefeito que não está sabendo trabalhar. Não é verdade, Aguinaldo? Aqui, independente, o Ademário, amanhã vamos supor que ele está como prefeito. Aí, que chega de 3 anos, quase no 4º ano ele não conseguiu trabalhar. Aí ele vai querer jogar a culpa no governo agora, ou vai querer falar que é arrecadação. Ademir, independente de qualquer coisa, a pessoa, eu penso assim, posso estar errado, mas se a pessoa hoje quer ser prefeito, que nem ele, Wagner e outros, Fabinas, se amanhã assumir a prefeitura, independente de qualquer coisa, não pode vir com desculpa. Eu falo, porque se eu fosse prefeito, acabou a desculpa. Concordo. Você tem que ir lá, conversa com o governador, você conversa com quem for. Não pode deixar destruir Cubatão. Não pode deixar você ver uma prefeitura que, eu assumi, a culpa é do outro prefeito. Meu, para que esse papo, que isso aí já é velho. Assumiu a prefeitura, você começa a fazer o seu mapeamento, começa a cortar aqui, cortar ali, fazer isso, fazer aquilo, começa a trabalhar com um orçamento pequeno para depois você melhorar. Agora você pega, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí depois vai começar a reclamar do prefeito que está hoje. Eu acho que não é por aí, né? É que nem, por exemplo, está acontecendo o Billy lá. O Billy acho que faltou uma conversa maior com o governo do estado. Eu acho que nisso aí ele pecou. Inclusive, antes de vir aqui para o programa, na internet está circulando um pedido de cassação do prefeito Vicentino através de manifestação popular. Para encerrar o bloco, uma pergunta apenas para os 2 vereadores. A mesma pergunta. Vereador Queixão, qual a avaliação que o senhor faz da atual administração municipal? O senhor está satisfeito? E eu faço a mesma pergunta para o vereador Ademário. Mas vamos deixar para vocês responder no segundo bloco. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Retornamos para o segundo e último bloco do programa Questão de Ordem, programa que, entre outros assuntos, aborda as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão. Recebemos na edição de hoje os vereadores Ricardo de Oliveira e Ricardo Queixão, do PMDB,
e o vereador do PSDB, Ademário da Silva Oliveira. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, qual a avaliação em que os dois parlamentares fazem da atual administração? A atual administração que está completando em 2015 7 anos de governo. A atual prefeita foi reeleita em 2012, reassumiu em 2013 e comandou a cidade em 2014, esse ano de 2015, e tem mais um ano, o ano de 2016, onde teremos novas eleições municipais e ela não pode concorrer à reeleição. Vou começar pelo vereador da base, Ricardo Queixão. Qual a avaliação que Vossa Excelência faz da atual administração municipal? Olha, eu vou falar para você, Ademir, para mim, eu acho regular. Sabendo eu que haverá algumas coisas por sair ainda, né? Algumas obras que, por exemplo, a revitalização da Beira-Mar, que já até iniciou, e terá outras. Então, para mim, eu digo regular, porque tem muita coisa ainda para acontecer, né? E eu sou um dos que vai contribuir para que aconteça, porque eu quero que aconteça. De 0 a 10, qual a nota que o senhor daria? 6. Vereador Ademário, a mesma pergunta que feita ao vereador Ricardo de Oliveira, o Ricardo Queixão. Qual a avaliação que Vossa Excelência faz da atual administração municipal? Olha, é um governo fraco. Um governo que tem noção de gestão. Em que sentido, vereador? Em todos os aspectos. Vou dar um pequeno exemplo. Um governo que devolve 3 milhões na atual conjuntura de crise. Devolve 3 milhões, porque não teve a capacidade de gerir, e está com a certidão negativa, né, previdenciária, você não pode receber nem estabelecer convênios com os outros entes da federação, ou seja, estados e governo federal. Só para o telespectador entender, não pode receber emendas parlamentares. Sim, que são recursos que os parlamentares destinam, né? Você tem verbas parlamentares do governo do estado, assim como o governo federal, eles destinam para cidades onde eles tiveram aquela votação expressiva. Por exemplo, o Bruno Covas destinou esse ano para Cubatão 500 mil reais, né? Um dinheiro expressivo, né? E corre esse grande risco de perder porque tem certidão previdenciária negativa. Isso é horrível, isso é fruto de governo fraco, né? Governo que tem habilidade e não deixa chegar ao fundo do poço. Eu vou te dar outros exemplos também. Em meio à crise, primeira coisa, tem que se cortar na carne. E a crise não foi hoje. A crise no ano passado nós já estávamos no reflexo da crise mundial. E o governo, eu lembro, em meados de setembro, agosto, a primeira coisa que o governo fez foi mandar aqui um pacote de reforma administrativa, criando 95 cargos de livre provimento, cargo médio de 3, 4, 5, 6 É um aparelhamento, vereador? Sim, teria um impacto de 10 milhões, por isso que digo governo fraco. A minha barraca nas ruas, fizemos mobilizações junto com o vereador Dinho, com o vereador Doda, em frente ao Banco do Brasil, nós nos mobilizamos para estancar e, de repente, chamar a atenção dos parlamentares. Né? Naquele momento, se isso fosse aprovado, você imagina hoje que não tem dinheiro para pagar nem os pensionistas, os aposentados. Se essa reforma tivesse passado, seria um ato de insanidade do governo. Hoje nós estaríamos quebrados. E a Constituição diz que quando não tem dinheiro para pagar os servidores de carreira, os cargos de livre provimento são os primeiros que devem ser cortados. Então, eu sinalizei aqui 2 fatos concretos que é um governo fraco. Outra medida, Vila Esperança. O projeto iniciou em 2007, junto com o projeto Serra do Mar, que é do governo do estado, que eu coordenei. Nós distinguimos 8 núcleos periféricos, né? Cota 400, 500, Grotão, Água Fria, 95, 70% da 200. Naquele momento, se nós não tivéssemos tirado o Grotão, em torno de 700 famílias, com a catástrofe do dia 22 de fevereiro, você imagina em 2013 quantas pessoas teriam morrido. O governo do estado agindo para desfavelar a cidade, para a cidade ganhar com arrecadação, cobrando IPTU, melhorar a autoestima da vida das pessoas, o governo municipal na contramão. Mais uma vez, um elemento que possa afirmar que é um governo fraco. Urbanização da Vila Esperança, recursos oriundos do PAC 1 e do PAC 2, passou da ordem de 200 milhões, governo do estado parceiro, porque repassou 70% dos valores da construção de imigrantes no I2, onde tem 940 apartamentos construídos, com 70% de recursos do governo do estado, e ainda deixou um convênio assinado de 16 milhões para a primeira fase do programa. Caíque Dom Pedro sairia para o imigrantes no I2, por 940 apartamentos, e iniciaríamos o projeto pelo Caíque Dom Pedro. Pasme, Ademir, e vereador Ricardo Queixão. 16 milhões do convênio foram devolvidos, porque expirou o prazo, iniciou em 2008 e não se avançou, e as verbas do PAC estão sendo todas devolvidas. Olha o impacto negativo. O vereador colocou aqui questões pequenas. Digo pequenas não desprezando, não é nem um demérito algumas ações. Digo que no macro o governo tem que ser proativo.
Tem que ser um governo ousado, tem que pensar na cidade como um todo. Como você projeta uma cidade onde você tem 50 novas invasões por dia? As pessoas que chegam, elas querem creche, ensino infantil, saúde, educação. Você não governa nem para o cidadão da sua cidade. Você não consegue projetar o futuro sem um público estático. Verdade. O governo que não estanca novas invasões, não urbaniza, não desfaveliza, é um governo fraco. É o pior governo da história, porque vai deixar a cidade pior do que quando pegou. Em 8 anos tem que se evoluir. Afinal de contas, se é uma previsão lá de se gastar nesse país que foi destruído, né, pelo terremoto, que é uma previsão de 10 bilhões, né, para ser reconstruído. Cubatão teria dinheiro, né, para construir uma nova cidade. Então, fraco nesse sentido. Qual o legado que esse governo vai deixar? Um legado, né? Porque as medidas foram populistas, foram medidas midiáticas. Se reelegeu com o discurso do Aniliras, Sim. com as praças da cidadania, né, que hoje estão totalmente abandonadas, largadas. Construir um teleférico que liga nada a lugar nenhum, disse e reafirma. Obras midiáticas. Porque o teleférico até hoje sequer, se alguém de vocês aqui andar, me diga, né? Eu não andei, que liga nada a lugar nenhum. O teleférico é para subir montanha, morro, tem visão panorâmica. Aqui é um teleférico que tem área plana que liga nada a lugar nenhum. Então, por essas medidas, né? E hoje, quebrado, né? Você tem crise, mas o governo não corta contrato, não enxuga, não discute, né? Vou te dar um pequeno exemplo. Você tem um contrato com a DESAF de quase 3 milhões para qualificar as pessoas ali, uma qualificação ficta, né? Porque são pessoas despreparadas para dar cursinho daqui e dali, as pessoas saem de lá, não vai ganhar mercado com curso de crochê, serve para fomentar a renda interna. Mas se no momento de crise não tem dinheiro para pagar, você tem que cortar contrato, você tem que enxugar. E esse governo não tem esse pensamento, é um governo muito fraco. De 0 a 10, qual a nota que Vossa Excelência dá? Certo. Vereador Demário, aproveitar que a Câmara tem Vossa Excelência, o senhor está presidindo uma comissão, faz parte de uma comissão especial de inquérito que apura as causas reais do fechamento da Uzi Minas. Para quem não tem conhecimento, a principal siderúrgica do estado de São Paulo anunciou na última semana que vai parar de fabricação de aço, que a Uzi Minas só permaneceria com a parte de laminação, ou seja, o aço viria de Minas para São Paulo e na Uzi Minas, aqui, antiga Cosipa de Cubatão, seria feita a laminação. Logo de cara, 2.000 trabalhadores da empresa e 2.000 trabalhadores de forma indireta, 4.000, ficam atingidos, perderiam seus postos de trabalho, podendo chegar a 11.000 trabalhadores, incluindo-os de forma direta e indireta. O que fazer, vereador Demário? Uma falha terrível, né? Mas era uma tragédia anunciada, não, vereador? Eu, particularmente, ouço dizer que isso vai acontecer desde 2009. Tem gente que diz que é desde 2007. Na verdade, a siderúrgica, antiga Cosipa, atual Uzi Minas, ela vem gritando também, a gente acompanha os noticiários, desde 2007, 2009 já iniciou. 2007, isso. Pedindo fala, dinheiro no BNDES, uma inclusive. Fala unânime, de dizer, nós não temos condições de competir com aço fabricado na China, sem competitividade. E a empresa vem gritando. E a iniciativa privada, né? O Estado tem que fomentar, né? O governo federal tem que fomentar uma discussão para que a indústria, que já está sucateada, ganhe fôlego para reagir. Só que o governo federal andou na contramão, né? Fazendo acordos megalomaníacos com a China, por exemplo, né? Quando você está rotulado lá na Organização Mundial do Comércio, a China invadindo o mundo e o Brasil parece que não teve nenhuma precaução nesse sentido. E hoje a gente corre o risco de 2.000 pais de famílias refletindo com o fechamento, chegando a 4.000 desempregados. Só de início. Agora, é muito mais grave, o tempo é curto, com certeza que o vereador Ricardo também quer fazer as suas colocações sobre o assunto. Você tem noção hoje, se fecha, você pega aí no Google, se tiver interesse, coloca lá Estados Unidos, siderúrgica fecha, você vai lá ver lá. Tem uma cidade que vivia em torno de uma siderúrgica, a siderúrgica fechou, a cidade fechou, acabou. Virou Verdade. Uma cidade fantasma. Verdade. Hoje, os reflexos são muito maiores do que se pensa. Você tem noção quantas indústrias sobrevivem no polo por conta da escória, por exemplo, você pega a Petrocoque, outras indústrias, a Clomac aqui em Cubatão, enfim. O fechamento da Uzi Minas vai ser uma ação catastrófica. Não só os desempregos, como vai cair drasticamente a arrecadação. Hoje em queda livre,
conta da má condução das políticas econômicas do governo federal. Mas você imagina, já está em torno de 20%, perde mais 20%. O município vai perder em torno de 200 milhões por ano. Ricardo, quase 50% do orçamento. E nós não desenvolvemos habilidade para o turismo, porque nós somos a única cidade da Baixada Santista que não temos praia. A cidade não pensou, porque não tivemos gestor, nós tivemos agentes políticos, porque também o IPTU não é a nossa fonte de renda. Verdade. Que ainda 40%, 50% ainda se vive na clandestinidade. É assustador se não tiver uma medida exata neste momento, a curto prazo, choque de gestão, o futuro de Cubatão há 10, 15 anos fica totalmente nebuloso. Vereador Ricardo Queixão, gostaria que Vossa Excelência também falasse sobre o fechamento da produção de aço da Usiminas. Olha, Ademir, pelo que a gente viu até na imprensa aí, e pelo que eu conversei com a Márcia, ontem eu mandei até uma mensagem para ela, estava no avião, tinha vindo de Brasília. Já o pedido dela, para que ela já foi falar com o ministro? Para tentar manter esses 3 meses que vem agora, para a Usiminas não fechar, e daí por diante continuar desse jeito, na conversa, para que não feche. Eu creio que acho que houve, pelo menos de início, uma conversa boa. Eu estou para conversar com ela hoje, para saber se conseguiu, porque pelo que eu estou sabendo, a Demário pode até confirmar, eu estou por fora da notícia que eu não li o jornal hoje, mas estou sabendo que por 3 meses acho que conseguiu segurar para não fechar, não é isso? Então ela foi lá para conseguir isso, graças a Deus. Então ela conseguiu temporariamente o não fechamento da Usiminas, e creio eu que também com a articulação que ela está fazendo, para não fechar nem esse ano e nem o ano que vem e daí em diante, porque tudo vai depender de uma conversa, tanto aqui do governo municipal, tanto do governo estadual e federal. Todos estão incluídos, viu, Admário? Não é só ela. Todos, seja o governador, seja ela, seja a Dilma, seja todos. Para quê? Para não deixar fechar os Minas, porque vai ser uma perda não só para Cubatão, não só para a Baixada, mas para todo o Brasil. Então, pelo que eu estou sabendo, ela conseguiu esse tempo de 3 meses para que não feche a Usiminas. Para mim, é uma vitória para nós, que já de imediato a Usiminas ia fechar. Já não fechando, igual o Admário falou, teremos os 2.000 empregos ou mais garantidos. Vereador Admário, a atual prefeita colocou em uma fanpage que se ela fosse do PSDB, o governador Geraldo Alckmin não ficaria parado como ficou. Agora, eu tenho uma certa amizade com o deputado estadual Caio França, e ele me dizia que vosso pai, que é o vice-governador Márcio França, deu uma ideia em uma das reuniões para que o ICMS da importação fosse diminuído. Como é que o senhor avaliou as críticas, inclusive com uma arte feita na fanpage da atual prefeita, dizendo que o governador não fez absolutamente nada por ela ser do PT? E Vossa Excelência disse aqui no começo do programa que uma das cidades que o governo do estado mais investiu foi Cubatão. Como é que o senhor avalia essas fortes críticas da atual mandatária de Cubatão? Eu fico triste, Ademir, porque falar da professora Márcia Rosa, da prefeita, são 2 coisas distintas. Ela não é uma pessoa limitada, é uma pessoa que tem intelecto, que traduz, que processa, ela lê e interpreta. Como pode ela criar uma animosidade com o governo do estado desnecessária, uma animosidade sem ganho real nenhum? Ela escreve na página dele totalmente vazia, dizendo assim, olha, fui ao governo federal, vazio ir ao governo federal. Tá, na segunda ida agora, ela publicou isso bem antes de ir. Só o fato dela publicar que foi ao governo federal, vazio. E ainda me coloca, se o governador Geraldo Alckmin, se eu fosse do PSDB, será que ele não teria se manifestado? Totalmente vazio. Ela é do PT, a política econômica é conduzida pelo governo federal. Ela tem que buscar parceria com o governador, no sentido de ganhar musculatura, como o vereador Queixão colocou. Vereador, ela poderia pegar o governador, dar as mãos, ir até Brasília, ganhar musculatura, envolver os entes políticos da região, os prefeitos, discutir isso com clareza. Agora é muito ruim, quando ela escreve na sua página pessoal, fazer um discurso vazio, professora. Como é que você coloca a responsabilidade no governador só por uma vaidade política? Na política não vale tudo, vamos buscar um pouco de coerência e equilíbrio. A senhora sabe que a responsabilidade do fechamento não é do governo do estado, é do governo federal. Os impostos, a política econômica é do governo federal. Então a gente fica triste com essa postura da prefeita. Depois eu vi ela na televisão elogiando, parece que ela fala uma coisa na fanpage, na mídia fala outra. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, ela escreveu totalmente desnecessário. Vereador Ricardo Queixão, antes das suas considerações finais, o fato de metade do orçamento do município ficar
para o funcionalismo público, até quanto isso atrapalha a governabilidade? Olha, eu vou falar para você, Ademir. É um valor muito alto? É um valor alto. Só que o problema é que isso é que nem o Ademário fala. Essa droga vem malhada antes de eu nascer, né? Então é assim, já há muitos anos acontece isso. Só que agora é aquilo que eu falei. Tem coisas que vai ter que cortar na carne, que nem ele também já falou, e algumas coisas a prefeita já está fazendo. Cortando alguns contratos, reduzindo algumas coisas para poder melhorar essa situação. Então é assim, algumas coisas vai acontecer, algumas mudanças daqui para frente, para procurar melhorar, porque do jeito que está, assim, não dá para caminhar se você tiver com muita dívida, muito problema. Dívida passada já tem, só que é aquilo que eu falei, eu não posso ficar me apegando em dívida passada. A gente tem que pegar, sentar, mapear e falar, isso aqui é o problema, isso aqui é o problema, diminuir aqui, diminuir ali, para você poder andar. Porque hoje, o funcionalismo é quem gera o trabalho todo na cidade, é quem movimenta a máquina hoje. Só que é um custo também muito alto, porque tem salários altos. Então esse que é o problema. Então é assim, infelizmente, tem muita coisa, quando você vai ver no teto, tem pessoas que ganham 30, ganham 60, então assim, é coisa absurda. Só que isso aí é um mérito dele. Então, ele conseguiu aquilo ali, só que assim, às vezes é nomeações, não sabemos como. Incorporações. Mais incorporações, então é assim, só que já está ali, não adianta você mexer. E isso aí encarece, o Ademário sabe muito bem, encarece a folha. O prefeito que pega, quando ele puxa a folha dele, vai falar, nossa, isso aqui é tudo de... Entendeu? Então, é assim, hoje é uma coisa que encarece, mas vai ter que rever, tanto agora quanto o prefeito que entrar, para ver o que ele vai poder fazer quanto ao funcionalismo e quanto a todos os contratos que tem hoje referente à prefeitura. Vereador Queixão, obrigado pela sua participação no Questão de Ordem. Vossa Excelência é sempre bem-vindo. Gostaria das suas considerações finais, por gentileza. Eu quero agradecer novamente, primeiro a Deus, depois você, o vereador Ademário, que está aqui, que é muito amigo, muito parceiro também. Mesmo sendo de oposição, mas nós temos uma amizade. Ele tem as indagações dele, eu tenho as minhas, né? Mas é assim, cada um tem que entender que nós todos aqui, os 11 vereadores, queremos saber da melhora de Cubatão. Cada um com o seu jeito. Ele tem um jeito dele de oposição e o meu de situação, né? Então é assim, às vezes eu com o jeito de situação levo vantagem em coisas menores, né? Para cima, uma coisa ou outra, e ele com o jeito dele de oposição também leva vantagem dele. Só que assim, todos nós queremos trabalhar. Eu jamais, já falo para você aqui antecipado, jamais prejudicarei, nunca, um prefeito ou um vereador por conta de política. Para mim, a política nada mais é do que a arte de fazer não só amizade aqui, quanto ao governo estadual e o governo federal. Porque quem ganha é o povo. E o que eu quero é isso, fazer com que o povo ganhe e não perca. Porque a briga nada mais é do que você ver que está atrapalhando a cidade. Lógico, é que não falei, ele tem as indagações dele. Não é briga, é indagações. Agora, você entrar em atrito e não querer conversa, aí é uma briga. Eu acho que você precisa conversar, por mais que você não goste daquele político, para você melhorar a situação de Cubatão. Ponto. E qual a próxima praça, vereador? Agora tem que ficar off, porque não vai ser nem praça, vai ser asfalto. Tá certo. Agora a prefeita já abriu um leque para poder asfaltar alguns bairros que serão asfaltados, graças a Deus. Próximo programa o senhor conta pra gente, então. Com certeza. Vereador Ademário, satisfação em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Muito obrigado pelas suas explicações e opiniões. Gostaria das suas considerações finais, agradecendo vossa participação uma vez mais. Bom, as considerações finais é agradecer a paciência do telespectador que acompanhou o programa, com certeza levando um pouco de esclarecimento das nossas atuações aqui, dos nossos pensamentos, justamente para formar uma opinião sobre o nosso trabalho. E quem avalia é o eleitor. Não adianta combinar a eleição com megas especialistas, colunistas, com a mídia. Eleição para ganhar se combina com o povo. O povo que se tem que essa interlocução aqui nos ajuda muito nesse esclarecimento, nessa prestação de contas. Agradecer imensamente aqui pelas palavras do vereador Ricardo Queixão, meu amigo pessoal, progressista, não tem que olhar para o passado, olhar para o futuro. Uso até um jargão que eu uso muito no plenário, que também não é meu, nosso saudoso poeta Cazuza, né, que toda essa droga vem malhada antes de nascer, nós não fizemos parte de tudo isso, então o pensamento é progressista. E malharam bastante, viu? Contemporâneos, eu acho que tem que ter essa visão. Claro, ninguém chega aqui no parlamento para prejudicar a sociedade. Tem as limitações, tem as dificuldades, mas cada qual com o seu jeito vai atuando, vai avançando. E eu tenho certeza que no final vai se deixar um legado, uns maiores, outros menores, mas eu não acredito que alguém passe por aqui e consiga deixar um legado negativo. Então, eu agradecer a todos vocês também. Obrigado, Ademir, pela condução do programa, os seus agentes técnicos aqui do meu staff. Seu staff. E parabenizá-lo, né? A gente espera que no futuro tão próximo a TV seja expandida, né? Não fique só na questão da TV a cabo.
que prejudica. No bairro dele não tem TV a cabo, no meu, na Vila Natal, também não tem. Verdade. E a gente acaba sendo prejudicado porque tem uma TV, tem uma estrutura e o sinal, infelizmente, acaba não chegando. Então fica aqui, de repente, uma observação para a direção aí da TV e da casa para poder avançar nessas questões. Muito obrigado, vereador Ademário. Com as palavras do vereador Ademário e do vereador Ricardo Oliveira, o Ricardo Questão, vamos encerrando a edição de hoje do programa Questão de Ordem, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita dentro da programação. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado.